Eu nunca vou esquecer o som do silêncio naquela sala de hospital. Minha filha, a única razão pela qual eu ainda conseguia levantar da cama depois da morte do meu marido, estava ali, imóvel, sem comer há 2 semanas. Os médicos entravam e saíam, mas ninguém parecia ter respostas, até que um deles disse algo que mudou tudo. Se você já sentiu o peso de uma dor que parece não ter fim, essa história é para você. Prepare-se para se emocionar, refletir e, quem sabe, encontrar esperança onde menos espera. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe uma saída. Vamos juntos nessa jornada. As luzes frias do hospital refletiam no chão encerado enquanto eu caminhava, quase tropeçando nos próprios pés, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. O cheiro de desinfetante misturado ao perfume adocicado das flores que alguém deixará no corredor me dava náuseas, mas eu não podia me dar ao luxo de fraquejar. Não agora. Não depois de tudo. Eu olhava para a porta do quarto 312, onde minha filha, Isabela, estava internada há dias, e sentia um nó na garganta tão apertado que mal conseguia respirar. Era como se cada passo em direção àquele quarto fosse um mergulho em águas geladas, onde a esperança e o desespero se misturavam em redemoinhos silenciosos. Eu me chamo Mariana, tenho 38 anos, e há pouco mais de um ano perdi meu marido, Ricardo, para um infarto fulminante. Ele era um empresário conhecido na cidade, dono de uma rede de hotéis, e sempre foi o pilar da nossa família. Quando ele se foi, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Mas, por Isabela, tentei ser forte. Ela tinha apenas 14 anos na época, e eu sabia que precisava ser o porto seguro dela, mesmo quando tudo dentro de mim gritava por socorro. As férias daquele ano tinham sido planejadas com meses de antecedência. Ricardo sempre dizia que precisávamos de tempo juntos, longe dos compromissos e das pressões do trabalho. Íamos para a casa de praia da família, em Ubatuba, um refúgio onde as lembranças felizes pareciam se acumular como conchas na areia. Mas, depois da morte dele, tudo mudou. As férias se tornaram um lembrete doloroso do que havíamos perdido. Mesmo assim, decidi manter a tradição, achando que talvez, de alguma forma, aquilo ajudasse Isabela a lidar com a ausência do pai. No início, ela parecia animada. Arrumou as malas sozinha, separou os livros que queria ler, até sorriu quando sugere fazermos um piquenique na praia. Mas, assim que chegamos à casa, percebi que algo estava errado. Isabela se trancou no quarto, recusou-se a sair para jantar, e quando tentei conversar, ela apenas balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Achei que era só tristeza, que com o tempo ela se abriria. Mas os dias passaram, e ela foi se fechando cada vez mais. Na primeira semana, ela quase não tocou na comida. Eu insistia, preparava os pratos favoritos dela, mas Isabela apenas empurrava a comida no prato, dizendo que não estava com fome. No início, achei que era uma fase, que logo passaria. Mas, quando percebi que ela estava emagrecendo, que as olheiras se aprofundavam e a pele ficava cada vez mais pálida, o medo tomou conta de mim. Isabela, por favor, só um pouco de sopa. Você precisa se alimentar, implorei uma noite, sentada ao lado da cama dela, segurando uma colher de sopa de legumes que ela costumava adorar. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Não quero, mãe. Não consigo. Filha, você está ficando doente. Eu estou preocupada. Por favor, me diz o que está acontecendo. Ela apenas balançou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu a abracei, sentindo o corpo dela tão frágil, tão pequeno nos meus braços. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Na segunda semana, Isabela parou de comer completamente. Eu a levava ao hospital todos os dias, mas os exames não mostravam nada de errado fisicamente. Os médicos diziam que era emocional, que ela precisava de tempo, de apoio. Mas como apoiar alguém que se recusa a falar, a se abrir, a aceitar ajuda? Foi então que, numa manhã chuvosa, Isabela desmaiou no banheiro. O som do corpo dela caindo no chão ecoou pela casa como um trovão. Corri até ela, o coração disparado, e a encontrei inconsciente, a pele fria e úmida. Liguei para a emergência,
e em poucos minutos estávamos a caminho do hospital. No hospital, os médicos a internaram imediatamente. Fizeram exames, colocaram soro, mas Isabela continuava sem comer, sem falar, apenas olhando para o teto com um olhar vazio que me partia o coração. Eu passava as noites ao lado da cama dela, segurando sua mão, rezando para que ela voltasse para mim. Foi durante uma dessas noites que conheci o Dr. Gustavo, um médico jovem, de olhos gentis e voz calma. Ele entrou no quarto, olhou para Isabela e depois para mim, e se sentou ao meu lado. Mariana, posso conversar com você um instante? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Assenti, sentindo as lágrimas ameaçando transbordar. Eu sei que você está fazendo tudo o que pode pela sua filha. Mas, às vezes, o que eles precisam não é de comida, nem de remédios. É de permissão para sentir, para sofrer, para chorar. Isabela está presa em um luto que talvez nem ela mesma compreenda. E, às vezes, o que mais dói é sentir que não podemos demonstrar nossa dor, que precisamos ser fortes o tempo todo. Eu olhei para ele, confusa. Mas eu tento ser forte por ela. Não quero que ela me veja desmoronar. Talvez seja isso que está impedindo ela de se abrir. Às vezes, os filhos precisam ver que os pais também sofrem, que também sentem falta, que também choram. Isso dá a eles permissão para sentir, para não se sentirem sozinhos na dor. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente durante horas. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Sempre achei que precisava ser o pilar, a rocha, para que Isabela não desmoronasse. Mas, talvez, ao esconder minha dor, eu estivesse impedindo que ela expressasse a dela. Naquela noite, sentei ao lado da cama de Isabela, peguei sua mão e comecei a falar. Falei sobre o pai dela, sobre como eu sentia a falta dele, sobre como doía acordar todos os dias e não vê-lo ao meu lado. Falei sobre o medo, sobre a solidão, sobre a saudade que parecia me consumir por dentro. Isabela, eu sinto tanto a falta do seu pai. Às vezes, eu acordo no meio da noite esperando ouvir a voz dele, o riso dele. E quando percebo que ele não está mais aqui, parece que o mundo desaba. Eu tentei ser forte por você, mas a verdade é que eu também estou sofrendo. E tudo bem sofrer, tudo bem sentir dor. Você não está sozinha, filha. Eu estou aqui, e eu também sinto. Pela primeira vez em semanas, vi uma lágrima escorrer pelo rosto de Isabela. Ela apertou minha mão, os olhos cheios de dor, mas também de alívio. Mãe, eu sinto tanta falta dele. Eu não sei como viver sem o papai. Eu não sei como ser feliz de novo. Eu a abracei, chorando junto com ela. Ficamos assim por minutos, talvez horas, apenas chorando, permitindo que a dor nos envolvesse, nos unisse. Nos dias seguintes, Isabela começou a se abrir. Falava sobre o pai, sobre as lembranças, sobre o medo de esquecê-lo. Começou a aceitar pequenas porções de comida, primeiro um pouco de sopa, depois um pedaço de pão. Cada colherada era uma vitória, um passo em direção à vida. O Dr. Gustavo continuava nos visitando, sempre com palavras gentis e um sorriso encorajador. Ele sugeriu que fizéssemos terapia familiar, que conversássemos sobre o luto, sobre a perda, sobre a vida sem Ricardo. No início, foi difícil. As sessões eram dolorosas, cheias de lágrimas e silêncios constrangedores. Mas, aos poucos, fomos encontrando um caminho, uma forma de conviver com a dor sem deixar que ela nos destruísse. Lembro de uma sessão em particular, quando Isabela falou sobre o último verão que passamos juntos na casa de praia. Ela descreveu em detalhes o dia em que fizemos um castelo de areia, como Ricardo fingiu ser um monstro e destruiu tudo, fazendo-a rir até a barriga doer. Eu fechei os olhos, sentindo o cheiro do mar, o calor do sol, o som do riso dela misturado ao do pai. Por um instante, a dor deu lugar à saudade boa, à lembrança feliz. Eu tenho medo de esquecer esses momentos, mãe. Tenho medo de que, se eu voltar a ser feliz, vou estar traindo papai. Ela disse, a voz trêmula. Filha, o papai queria que você fosse feliz. Ele amava ver você sorrir. Ser feliz não é esquecer, é honrar a memória dele vivendo a vida que ele queria para você. Aos poucos, Isabela foi voltando a ser ela mesma. Ainda havia dias difíceis,
Momentos em que a tristeza parecia insuportável. Mas agora, ela sabia que podia falar, que podia chorar, que não precisava carregar o peso sozinha. As férias terminaram de forma diferente do que eu imaginava. Não houve festas, nem passeios, nem risadas à beira-mar. Mas houve reconciliação, aceitação e, acima de tudo, amor. Aprendemos que a dor faz parte da vida, mas que não precisamos enfrentá-la sozinhas. Quando voltamos para casa, Isabela me abraçou forte e disse: "Obrigada por não desistir de mim, mãe." Eu sorri, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nunca vou desistir de você, filha. Nunca." Hoje, meses depois, ainda estamos aprendendo a viver sem Ricardo. A dor não desapareceu, mas se transformou. Virou saudade, lembrança e, acima de tudo, força. Isabela voltou a estudar, fez novas amigas, e até voltou a sorrir. Eu, por minha vez, aprendi que não preciso ser forte o tempo todo, que posso chorar, que posso pedir ajuda. O doutor Gustavo se tornou um amigo da família. Ele nos ensinou que, às vezes, o que mais precisamos é de permissão para sentir, para sofrer, para ser humano. E que, ao compartilhar nossa dor, ela se torna mais leve, mais suportável. Se você está passando por um momento difícil, se sente que não consegue mais suportar o peso da dor, lembre-se, você não está sozinho. Permita-se sentir, permita-se chorar, permita-se pedir ajuda. E, acima de tudo, nunca desista de quem você ama. Os dias que se seguiram à alta de Isabela do hospital foram marcados por uma mistura de esperança e fragilidade. Eu me pegava observando cada gesto dela, cada olhar, cada palavra, como se procurasse sinais de recaída ou, quem sabe, de um milagre silencioso. A rotina da casa mudou completamente. Antes, eu era aquela mãe que corria de um lado para o outro, tentando equilibrar as demandas do trabalho com as necessidades da família, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando o cansaço ameaçava me derrubar. Agora, tudo girava em torno de Isabela. Eu acordava cedo para preparar o café da manhã, mesmo sabendo que ela talvez não comesse mais do que 2 colheradas de mingau. Sentava ao lado dela à mesa, tentando puxar conversa, mas muitas vezes o silêncio era a única resposta. Certa manhã, enquanto eu cortava frutas na cozinha, ouvi passos leves atrás de mim. Era Isabela, com o cabelo preso de qualquer jeito e o pijama ainda amarrotado. Ela se sentou à mesa, apoiou o queixo nas mãos e ficou me olhando em silêncio. Senti um aperto no peito, mas tentei agir naturalmente. "Quer um pouco de mamão, filha?" perguntei, tentando soar casual. Ela hesitou, mas acabou assentindo. Cortei um pedaço pequeno e coloquei no prato dela. Ela pegou o garfo, olhou para a fruta por alguns segundos, e finalmente, levou um pedacinho à boca. Fiquei observando, quase sem respirar, como se aquele gesto simples fosse a coisa mais importante do mundo. "Está bom?" perguntei, a voz embargada. Ela deu de ombros, mas um leve sorriso apareceu no canto dos lábios. "Está sim, mãe." Aquela manhã foi um pequeno triunfo. Não pelo mamão em si, mas pelo que ele representava. Um passo, ainda que tímido, em direção à vida. Senti vontade de chorar, mas me contive. Não queria assustá-la com a intensidade dos meus sentimentos. Depois do café, Isabela voltou para o quarto. Eu a segui com o olhar, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Sabia que o caminho seria longo, que não bastava um pedaço de fruta para curar as feridas profundas que ela carregava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança. Naquela tarde, decidi ligar para minha sogra, Dona Lúcia. Ela sempre foi uma presença forte na nossa família, uma mulher de opiniões firmes e coração generoso. Desde a morte de Ricardo, ela se aproximou ainda mais de nós, tentando preencher o vazio deixado pelo filho. Mas, nos últimos meses, percebi que ela também estava sofrendo, cada uma à sua maneira. "Oi, Lúcia, tudo bem?" perguntei, tentando soar animada. "Oi, Mariana. Tudo bem, dentro do possível. E vocês? Como está a minha neta?" "Ela está melhorando, aos poucos. Hoje conseguiu comer um pouco no café da manhã." "Graças a Deus," ela suspirou, a voz embargada.
Eu rezo por vocês todos os dias, minha filha. Sei que não é fácil, mas vocês são fortes. O Ricardo ficaria orgulhoso. Senti as lágrimas ameaçando cair, mas respirei fundo. Obrigada, Lúcia. Sua força nos ajuda muito. Conversamos por alguns minutos, trocando palavras de conforto e esperança. Quando desliguei, senti uma leveza no peito. Percebi que, apesar de tudo, não estávamos sozinhas. Havia uma rede de amor e apoio ao nosso redor, mesmo que, às vezes, fosse difícil enxergar. Na semana seguinte, Isabela começou a frequentar as sessões de terapia com mais regularidade. No início, ela ia a contragosto, arrastando os pés, o olhar perdido. Mas, aos poucos, foi se abrindo. A terapeuta, doutora Helena, era uma mulher de fala mansa e olhar acolhedor. Ela sabia como conduzir as conversas, como fazer perguntas sem invadir, como criar um espaço seguro para que Isabela pudesse se expressar. Em uma das sessões, fui convidada a participar. Sentei-me ao lado de Isabela, sentindo o coração disparar. Doutora Helena começou a conversa de forma suave. Isabela, sua mãe está aqui hoje porque ela também sente falta do seu pai. Vocês duas estão passando por um luto muito difícil. Que tal falarmos um pouco sobre o que cada uma sente? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos. Eu também não sabia o que dizer. O silêncio era pesado, mas, de alguma forma, necessário. Eu sinto como se tivesse um buraco dentro de mim, Isabela disse, finalmente. Como se nada pudesse preencher. Às vezes, eu penso que, se eu comer, vou acabar esquecendo do papai. Que, se eu voltar a viver, ele vai desaparecer de vez. Senti um nó na garganta. Filha, eu entendo. Eu também sinto esse buraco. Mas acho que, se a gente tentar preencher ele com amor, com lembranças boas, talvez a dor fique um pouco menor. Doutora Helena assentiu, sorrindo. O luto é assim mesmo, Isabela. Ele não desaparece de uma hora para outra. Mas, com o tempo, a gente aprende a conviver com ele. E, aos poucos, a vida vai voltando a fazer sentido. Saí daquela sessão com o coração apertado, mas também com uma sensação de alívio. Pela primeira vez, senti que estávamos caminhando na mesma direção, mesmo que devagar. Em casa, comecei a incentivar pequenas mudanças na rotina. Convidei Isabela para me ajudar na cozinha, para escolher os filmes que assistiríamos à noite, para passear no parque aos domingos. No início, ela recusava a maioria dos convites, mas, aos poucos, foi cedendo. Um dia, enquanto preparávamos um bolo de chocolate, ela riu de uma piada boba que fiz. O som do riso dela encheu a casa de uma alegria esquecida. Fazia tempo que eu não ria assim, mãe, ela disse, ainda sorrindo. Eu também, filha. Eu também. Aos poucos, a vida foi retomando seu curso. Isabela voltou para a escola, ainda que com receio. No primeiro dia, acompanhei-a até o portão, o coração apertado. Ela me abraçou forte antes de entrar, os olhos marejados. Vai dar tudo certo, filha. Eu estou aqui, sempre. Ela assentiu e entrou, os ombros tensos, mas a cabeça erguida. Fiquei ali, observando até que ela desaparecesse no meio dos outros alunos. Senti um orgulho imenso, misturado a uma saudade do tempo em que ela era pequena e tudo parecia mais simples. As semanas passaram, e Isabela foi se adaptando à nova rotina. Fez novas amizades, começou a participar de atividades extracurriculares, voltou a desenhar, uma paixão antiga que havia abandonado desde a morte do pai. Um dia, encontrei um caderno de desenhos no quarto dela. Folheei as páginas, emocionada ao ver as ilustrações coloridas, cheias de vida. Havia um desenho em particular que me chamou a atenção. Era uma família de 3 pessoas, de mãos dadas, caminhando na praia ao pôr do sol. No canto da página, Isabela havia escrito, para sempre juntos, mesmo que de outro jeito. Sentei na cama dela, o caderno no colo, e chorei. Chorei de saudade, de alívio, de gratidão. Percebi que, apesar de tudo,
estávamos encontrando um novo jeito de ser família. Certa noite, enquanto jantávamos, Isabela me olhou com um brilho diferente nos olhos. Mãe, você acha que o papai ficaria orgulhoso de mim? Sorri, sentindo o coração transbordar. Eu tenho certeza, filha. Ele sempre se orgulhou de você. E eu também. Ela sorriu, e, pela primeira vez em muito tempo, vi esperança no olhar dela. O tempo passou, e as feridas foram cicatrizando, ainda que deixassem marcas. Isabela continuou a fazer terapia, e eu também busquei ajuda. Percebi que, para cuidar dela, eu precisava cuidar de mim mesma. Comecei a caminhar no parque, a ler livros que sempre quis, a reencontrar amigas antigas. Aos poucos, fui me redescobrindo, não apenas como mãe, mas como mulher, como pessoa. O Dr. Gustavo continuou presente em nossas vidas, sempre disponível para uma conversa, um conselho, uma palavra de conforto. Um dia, ele me convidou para tomar um café depois de uma consulta. Aceitei, meio sem jeito, mas curiosa. Sentamos em uma cafeteria aconchegante, com luz baixa e cheiro de pão fresco. Conversamos sobre a vida, sobre perdas, sobre recomeços. Ele me contou sobre a própria experiência com o luto. Havia perdido a mãe ainda jovem, e aquilo motivara a escolher a medicina. Eu sei como é sentir que o mundo desabou, Mariana. Mas também sei que, com o tempo, a gente aprende a reconstruir. Não do mesmo jeito, mas de um jeito novo, talvez até mais forte. Senti uma conexão ali, uma compreensão silenciosa. Saí daquele café com o coração mais leve, com a sensação de que, apesar de tudo, a vida ainda podia ser bonita. Em uma tarde de domingo, decidi levar Isabela para a praia, aquela mesma onde costumávamos passar as férias em família. Ela hesitou no início, mas acabou aceitando. Arrumamos uma cesta de piquenique, toalhas, protetor solar, e seguimos viagem. O caminho até a praia foi silencioso, mas confortável. O rádio tocava músicas antigas, e, de vez em quando, Isabela cantarolava baixinho. Quando chegamos, o mar estava calmo, o céu azul, e a areia quente sob nossos pés. Espalhamos a toalha, sentamos lado a lado, e ficamos observando as ondas. Eu lembro do papai correndo atrás de mim aqui, Isabela disse, a voz suave. Ele sempre fingia que era um tubarão. Sorri, lembrando das cenas. Ele adorava fazer você rir. Ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Em determinado momento, Isabela pegou minha mão. Mãe, obrigada por nunca desistir de mim. Eu sei que não foi fácil. Apertei a mão dela, sentindo as lágrimas virem. Eu nunca vou desistir de você, filha. Você é tudo para mim. Naquele momento, percebi que, apesar de todas as dificuldades, havíamos encontrado um novo jeito de ser felizes. Não era a felicidade despreocupada de antes, mas uma felicidade madura, construída sobre a dor, a superação, o amor. Voltamos para casa ao entardecer, cansadas, mas em paz. Naquela noite, Isabela dormiu cedo, e eu fiquei na sala, olhando fotos antigas da família. Senti saudade, claro, mas também gratidão. Gratidão por termos sobrevivido à tempestade, por termos encontrado um novo caminho. Os meses seguintes foram de reconstrução. Isabela se dedicou aos estudos, fez novos amigos, começou a participar de um grupo de apoio para adolescentes enlutados. Eu, por minha vez, me envolvi em projetos sociais, ajudei outras mães que passavam por situações semelhantes. Descobri que, ao compartilhar minha dor, ela se tornava mais leve. Em uma das reuniões do grupo de apoio, Isabela fez um discurso emocionante. Falou sobre a importância de pedir ajuda, de não se isolar, de permitir-se sentir. Vi o orgulho nos olhos dos outros pais, a admiração nos rostos dos colegas. Senti um orgulho imenso da filha que estava renascendo diante dos meus olhos. Em casa, conversamos sobre o futuro. Isabela falou sobre seus sonhos, sobre a vontade de viajar, de conhecer o mundo, de estudar arte. Eu a incentivei, dizendo que o mundo estava à espera dela. Você acha que eu consigo, mãe? Ela perguntou, insegura. Eu tenho certeza,
filha. Você é mais forte do que imagina. Aos poucos, a vida foi se tornando mais leve. Ainda havia dias difíceis, claro. Datas comemorativas, aniversários, feriados, todos traziam lembranças dolorosas. Mas, agora, sabíamos que podíamos enfrentar juntas. No aniversário de Ricardo, fizemos uma homenagem especial. Fomos à praia, soltamos balões com mensagens escritas à mão, lembrando dos momentos felizes que vivemos juntos. Isabela leu um poema que escreveu para o pai, e eu chorei, emocionada com a sensibilidade dela. Eu sinto que ele está aqui, mãe. De algum jeito, ele nunca foi embora. Eu também sinto, filha. Ele vive em nós, nas nossas lembranças, no nosso amor. Naquele dia, percebi que havíamos encontrado um novo jeito de ser família. Não éramos mais as mesmas de antes, mas éramos mais fortes, mais unidas, mais verdadeiras. O tempo passou, e Isabela se formou no ensino médio. A cerimônia foi emocionante. Ela subiu ao palco, recebeu o diploma, e me procurou na plateia. Nossos olhares se encontraram, e eu soube, naquele instante, que tudo havia valido a pena. Depois da formatura, fomos jantar em um restaurante que Ricardo adorava. Brindamos à vida, à superação, ao amor que nos unia. Isabela me abraçou forte e disse: "Obrigada por ser minha mãe, minha amiga, meu porto seguro. Obrigada por ser minha filha, minha razão de viver." Hoje, olhando para trás, vejo o quanto crescemos, o quanto aprendemos. A dor da perda nunca desaparece completamente, mas se transforma. Vira saudade, lembrança, força. Aprendi que não preciso ser perfeita, que posso errar, que posso pedir ajuda. Aprendi que o amor é mais forte do que qualquer dor. Se você está passando por um momento difícil, se sente que não consegue mais suportar o peso da dor, lembre-se, você não está sozinho. Permita-se sentir, permita-se chorar, permita-se pedir ajuda. E, acima de tudo, nunca desista de quem você ama. O tempo, dizem, é o melhor remédio. Mas quem já perdeu alguém sabe que o tempo, na verdade, é um escultor silencioso. Ele não apaga a dor, apenas a molda, a transforma, a esconde em cantos inesperados do coração. E foi assim, entre altos e baixos, que eu e Isabela seguimos, aprendendo a conviver com a ausência de Ricardo, a reconstruir nossa rotina, a redescobrir pequenos prazeres. Havia dias em que a saudade era tão intensa que parecia queimar por dentro. Bastava um cheiro, uma música, uma frase solta para que tudo voltasse à tona. Lembro de uma tarde chuvosa, quando Isabela chegou da escola com os olhos vermelhos. Ela largou a mochila no chão e veio direto para o meu colo, como fazia quando era pequena. Hoje teve apresentação de Dia dos Pais na escola. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu tentei não chorar, mas não consegui, mãe. Todo mundo estava com o pai, menos eu. Abracei-a forte, sentindo o corpo dela tremer. Eu sei, filha. Eu também sinto falta dele todos os dias. Mas ele está aqui, com a gente, de um jeito diferente. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Será que um dia vai doer menos? Vai, meu amor. Não porque a gente esquece, mas porque aprende a viver com a saudade. E, quando a dor apertar, lembra que eu estou aqui. Sempre. Esses momentos de vulnerabilidade nos aproximaram ainda mais. Começamos a criar nossos próprios rituais para lidar com a ausência de Ricardo. Aos domingos, fazíamos o café do papai, preparávamos as receitas que ele gostava, colocávamos a música preferida dele para tocar, e entre uma risada e outra, contávamos histórias sobre ele. Era uma forma de mantê-lo presente, de transformar a dor em memória boa. Certa vez, Isabela me surpreendeu com um pedido inesperado. Estávamos sentadas na varanda, observando o pôr do sol, quando ela disse: "Mãe, você acha que a gente pode viajar nas próximas férias? Só nós duas. Para algum lugar novo, diferente." Fiquei surpresa, mas feliz. Era a primeira vez, desde a morte de Ricardo, que ela demonstrava vontade de sair da rotina, de explorar o mundo. "Claro, filha. Para onde você quer ir?"
Ela pensou por um instante, os olhos brilhando. Queria conhecer o sul do Brasil. Gramado, talvez. Dizem que lá parece um pedacinho da Europa. Sorri, sentindo uma alegria genuína. Então vamos planejar. Vai ser nossa aventura. Nos meses seguintes, nos dedicamos a organizar a viagem. Pesquisamos hotéis, passeios, restaurantes. Isabela se empolgou, fez listas, desenhou roteiros, até aprendeu algumas palavras em alemão para se divertir. Ver aquele entusiasmo renascer nela foi como assistir a uma flor desabrochar depois de um inverno rigoroso. Quando finalmente embarcamos para Gramado, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Era a primeira vez que viajávamos só nós duas, sem Ricardo, sem a sombra do luto pairando sobre cada decisão. No avião, Isabela segurou minha mão com força. Estou nervosa, mãe, mas também animada. Eu também, filha. Vai ser especial. E foi. Gramado nos recebeu com seu frio aconchegante, ruas floridas e o cheiro irresistível de chocolate no ar. Passeamos de pedalinho no Lago Negro, visitamos fábricas de chocolate, nos perdemos entre as luzes do Natal Luz. Em cada esquina, Isabela tirava fotos, ria, experimentava coisas novas. Eu a observava, emocionada, vendo a menina que quase perdi renascer diante dos meus olhos. Numa noite, depois de um jantar delicioso, caminhamos de mãos dadas pela rua coberta, iluminada por milhares de luzinhas. Isabela parou de repente, me puxou para um banco e disse: Mãe, obrigada por não desistir de mim. Por me trazer até aqui. Por me mostrar que a vida pode ser bonita de novo. Abracei-a, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você é minha vida, filha. Eu faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso. Na volta para casa, trouxemos não só lembranças, mas uma nova leveza. Isabela voltou mais confiante, mais aberta, mais disposta a viver. Eu, por minha vez, senti que uma parte de mim também havia sido curada. Mas a vida, como sempre, tem seus altos e baixos. Pouco tempo depois, Isabela começou a namorar um colega da escola, Lucas. Ele era educado, gentil, mas eu não pude deixar de sentir um ciúme silencioso. Era como se, de repente, ela não precisasse mais tanto de mim. Tentei não demonstrar, mas, certa noite, durante o jantar, acabei sendo mais dura do que gostaria. Você tem saído muito, Isabela. Não acha que está se afastando de casa? Ela me olhou, surpresa. Mãe, eu só estou tentando viver. Você mesma disse que eu precisava voltar a ser feliz. Senti o rosto corar. Desculpa, filha. É só que eu sinto sua falta. Ela sorriu, compreensiva. Eu também sinto, mãe. Mas eu estou bem, de verdade. E quero que você fique bem também. Aquelas palavras me fizeram refletir. Percebi que, em algum momento, eu havia me agarrado tanto à dor que tinha medo de deixá-la ir. Era como se, ao permitir que Isabela seguisse em frente, eu estivesse traindo a memória de Ricardo. Mas, no fundo, sabia que não era assim. Amar é, também, deixar ir. Procurei o Dr. Gustavo para conversar. Ele me ouviu com atenção, como sempre, e depois disse: Mariana, o luto é um processo. Às vezes, a gente se apega à dor porque ela nos conecta a quem perdemos. Mas, para honrar a memória de quem amamos, precisamos viver. Permita-se ser feliz, permita-se recomeçar. Saí daquele consultório com uma nova perspectiva. Decidi investir em mim mesma, retomar antigos hobbies, sair com amigas, cuidar da minha saúde. Isabela percebeu a mudança e ficou feliz. Você está diferente, mãe. Mais leve. Estou tentando, filha. Acho que é hora de viver de novo. Com o tempo, nossa relação se fortaleceu ainda mais. Passamos a conversar sobre tudo: amores, medos, sonhos, inseguranças. Isabela se tornou minha confidente, minha amiga, minha parceira de vida. No último Natal, reunimos a família na casa da minha sogra.
Foi a primeira vez, desde a morte de Ricardo, que consegui celebrar de verdade. Fizemos uma ceia farta, rimos, cantamos, trocamos presentes. Isabela preparou um vídeo com fotos antigas, e todos choramos de emoção. Dona Lúcia me abraçou forte, os olhos marejados. Você é uma guerreira, Mariana. O Ricardo teria muito orgulho de vocês. Senti o coração aquecido. A gente só sobrevive porque tem amor, Lúcia. Muito amor. Naquela noite, antes de dormir, Isabela veio até meu quarto. Sentou-se na beira da cama, me olhou com ternura e disse: Mãe, eu te amo. Obrigada por tudo. Abracei-a, sentindo uma paz profunda. Eu também te amo, filha. Você é meu maior presente. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto crescemos, o quanto aprendemos. A dor da perda nunca desaparece completamente, mas se transforma. Vira saudade, lembrança, força. Aprendi que não preciso ser perfeita, que posso errar, que posso pedir ajuda. Aprendi que o amor é mais forte do que qualquer dor. Se você está passando por um momento difícil, se sente que não consegue mais suportar o peso da dor, lembre-se, você não está sozinho. Permita-se sentir, permita-se chorar, permita-se pedir ajuda. E, acima de tudo, nunca desista de quem você ama. O verão seguinte chegou com uma intensidade quase cruel, como se o sol quisesse nos obrigar a sair de casa, a viver, a sentir a vida pulsando lá fora. Eu e Isabela já não éramos as mesmas. Havia uma leveza nova entre nós, mas também uma cumplicidade silenciosa, como se tivéssemos atravessado uma tempestade de mãos dadas e agora soubéssemos, sem precisar dizer, que podíamos enfrentar qualquer coisa juntas. Naquele ano, decidimos passar as férias em um lugar diferente. Isabela sugeriu uma pousada pequena em Paraty, longe do burburinho dos grandes hotéis, onde poderíamos caminhar pelas ruas de pedra, ouvir o som do mar e, quem sabe, encontrar um pouco de paz. Eu aceitei de imediato, feliz por vê-la tomar a iniciativa, por sentir que ela queria construir novas memórias. A viagem foi tranquila. No carro, Isabela colocou uma playlist de músicas que misturava nossas preferidas e algumas novidades que ela queria me apresentar. Cantamos juntas, rimos de piadas bobas, e, por alguns momentos, senti que o tempo realmente podia curar, ou pelo menos suavizar, as feridas. Chegamos à pousada no fim da tarde. O cheiro de terra molhada, misturado ao perfume das flores do jardim, me trouxe uma sensação de acolhimento. O quarto era simples, mas aconchegante, com uma varanda de onde se via o mar ao longe. Isabela correu até a janela, abriu as cortinas e respirou fundo. Que cheiro bom, mãe! Parece que aqui o ar é mais leve. Sorri, sentindo o mesmo. Acho que a gente precisava disso. Naquela noite, saímos para jantar em um restaurante à beira-mar. O céu estava estrelado, e a brisa trazia o som distante das ondas. Isabela pediu peixe grelhado, e eu, camarão. Quando a comida chegou, ela me olhou com um sorriso tímido. Lembra quando papai tentava cozinhar peixe e sempre queimava tudo? Caímos na risada, lembrando das tentativas desastrosas de Ricardo na cozinha. Era bom poder falar dele sem que a dor nos esmagasse. Era bom rir de novo. Depois do jantar, caminhamos pela praia, sentindo a areia fria sob os pés. Isabela pegou minha mão, como fazia quando era pequena. Mãe, você acha que um dia vai ser fácil? Tipo, viver sem sentir esse vazio. Parei, olhei para o céu, buscando as palavras certas. Acho que nunca vai ser fácil, filha. Mas vai ficando menos difícil. A saudade vira parte da gente, mas a gente aprende a viver com ela. E, quando a gente menos espera, percebe que está feliz de novo, mesmo com vazio. Ela assentiu, pensativa. Eu sinto que estou mudando, mãe. Antes, eu achava que nunca mais ia conseguir ser feliz. Agora, eu quero viver. Quero viajar, estudar, conhecer pessoas novas. Mas, às vezes, me sinto culpada por isso. Abracei-a, sentindo o coração apertar. Não se sinta culpada, meu amor.
O papai queria que você fosse feliz. Ele amava ver você sorrir. Ser feliz é a melhor forma de honrar a memória dele. Voltamos para a pousada em silêncio, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos. Naquela noite, antes de dormir, Isabela veio até meu quarto. Mãe, posso dormir com você hoje? Abri espaço na cama, e ela se deitou ao meu lado, como fazia quando era criança. Ficamos ali, de mãos dadas, ouvindo o som do mar. Senti uma paz profunda, uma gratidão silenciosa por estarmos ali, juntas, vivas, inteiras, apesar de tudo. Os dias em Paraty foram mágicos. Caminhamos pelas ruas coloridas, visitamos ateliês de artistas locais, experimentamos doces caseiros, nadamos em cachoeiras geladas. Isabela tirou fotos de tudo, registrando cada momento, como se quisesse guardar para sempre aquela sensação de recomeço. Em uma tarde, sentadas em um café charmoso, ela me mostrou um caderno de anotações. Estou escrevendo um diário, mãe. Sobre tudo o que a gente viveu, sobre o papai, sobre como eu me senti quando fiquei doente. Acho que, um dia, quero transformar isso em um livro. Fiquei emocionada. Vai ser lindo, filha. Sua história pode ajudar muita gente. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu quero que as pessoas saibam que é possível sair do fundo do poço. Que a dor não dura para sempre. Na volta para casa, senti que algo havia mudado de vez. Isabela estava mais confiante, mais aberta, mais dona de si. Eu, por minha vez, sentia uma leveza que há muito não experimentava. Mas a vida, como sempre, nos testa quando menos esperamos. Pouco tempo depois, Isabela começou a apresentar sintomas de ansiedade. Tinha crises de choro, dificuldade para dormir, pesadelos recorrentes. No início, achei que era apenas o cansaço da volta à rotina, mas logo percebi que era mais profundo. Procurei a doutora Helena, a terapeuta, e marcamos uma nova rodada de sessões. Isabela resistiu no começo, dizendo que já estava bem, que não queria voltar a falar do passado. Mas, depois de uma crise mais forte, ela mesma pediu ajuda. Eu achei que estava tudo resolvido, mãe. Mas, às vezes, parece que a tristeza volta do nada. Abracei-a, sentindo o coração apertar. Não tem problema, filha. O importante é pedir ajuda. A gente vai passar por isso juntas, como sempre. As sessões com a doutora Helena foram intensas. Isabela falou sobre o medo de perder as pessoas que ama, sobre a culpa por ter sobrevivido, sobre a pressão de ser forte o tempo todo. Eu também participei de algumas sessões, e, juntas, aprendemos a lidar com as recaídas, a aceitar que o processo de cura não é linear. Em uma dessas sessões, doutora Helena nos propôs um exercício: escrever cartas para Ricardo, dizendo tudo o que gostaríamos de ter dito a ele. Isabela se trancou no quarto por horas, escrevendo sem parar. Quando terminou, veio até mim, os olhos vermelhos, mas o rosto sereno. Posso ler para você, mãe? Assenti, emocionada. Ela começou a ler, a voz trêmula no início, mas ganhando força a cada palavra. Papai, eu sinto sua falta todos os dias. Sinto falta do seu abraço, do seu cheiro, do seu jeito de me fazer rir quando tudo parecia difícil. Eu fiquei muito triste quando você foi embora. Achei que nunca mais ia conseguir ser feliz. Mas a mamãe me ajudou. Ela nunca desistiu de mim, mesmo quando eu mesma já tinha desistido. Hoje, eu quero te dizer que estou tentando ser feliz de novo. Que estou vivendo, estudando, fazendo amigos. E que, mesmo com a saudade, eu sei que você está comigo, de algum jeito. Te amo para sempre. Chorei junto com ela, sentindo um alívio profundo. Era como se, ao colocar em palavras tudo o que sentia, Isabela tivesse liberado um peso antigo. Depois desse dia, as crises diminuíram. Isabela voltou a dormir melhor, a sorrir com mais frequência. Eu também me senti mais leve, mais em paz. No aniversário de Isabela, decidimos fazer uma festa pequena, só para a família e alguns amigos próximos. Ela mesma organizou tudo, escolheu o tema, preparou a lista de convidados, fez os convites à mão. No dia da festa,
A casa estava cheia de flores, balões coloridos, música alta e risadas. Dona Lúcia, minha sogra, veio de longe para participar. Quando chegou, abraçou Isabela com força. Minha neta linda, como você está crescida. O vovô e o papai estão olhando por você lá de cima, tenho certeza. Isabela sorriu, emocionada. Sinto falta deles, vovó. Mas estou bem. A mamãe cuida muito de mim. Dona Lúcia me olhou, os olhos marejados. Você é uma mãe maravilhosa, Mariana. O Ricardo teria muito orgulho. Senti o coração aquecido. A gente só sobrevive porque tem amor, Lúcia. Muito amor. Durante a festa, Isabela fez um discurso. Pegou o microfone, olhou para todos e disse: Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Esse último ano foi muito difícil para mim e para minha mãe. Mas, com a ajuda de vocês, eu consegui voltar a sorrir. Aprendi que não preciso ser forte o tempo todo, que posso pedir ajuda, que posso chorar. E que, mesmo com a saudade, a vida pode ser bonita de novo. Obrigada, mãe, por nunca desistir de mim. Eu te amo. Todos aplaudiram, emocionados. Eu abracei Isabela, sentindo uma felicidade imensa. Era como se, finalmente, estivéssemos fechando um ciclo, prontos para começar um novo capítulo. Nos meses seguintes, Isabela se dedicou aos estudos, passou a frequentar um grupo de jovens na igreja, fez novos amigos, começou a dar aulas de reforço para crianças carentes. Eu, por minha vez, voltei a trabalhar na empresa de Ricardo, agora com uma nova perspectiva. Queria honrar o legado dele, mas também construir algo meu. O Dr. Gustavo continuou presente em nossas vidas, sempre disponível para uma conversa, um conselho, um café. Em uma tarde, depois de uma reunião na empresa, ele me convidou para caminhar no parque. Mariana, você já pensou em escrever sobre tudo o que viveu? Sua história pode inspirar outras pessoas. Fiquei surpresa, mas animada com a ideia. Acho que seria bom. Escrever sempre me ajudou a organizar os sentimentos. Ele sorriu. Encorajador. Então faça isso. Sua voz pode ser a esperança de alguém. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha, peguei um caderno novo e comecei a escrever. As palavras fluíram como um rio, trazendo à tona memórias, dores, alegrias, aprendizados. Escrevi sobre Ricardo, sobre Isabela, sobre mim mesma. Escrevi sobre o medo, a culpa, a superação. E, ao final, percebi que, ao contar minha história, estava, de alguma forma, curando as partes de mim que ainda doíam. Hoje, olho para Isabela e vejo uma jovem forte, sensível, cheia de sonhos. Ela quer estudar psicologia, ajudar outras pessoas a lidarem com a dor, a encontrarem sentido mesmo nos momentos mais difíceis. Eu a apoio em tudo, orgulhosa da mulher que ela está se tornando. Nossa casa voltou a ser cheia de vida. Recebemos amigos, fazemos jantares, rimos, choramos, vivemos. A saudade de Ricardo nunca vai embora, mas agora ela é companhia, não prisão. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ter me acompanhado nessa história tão pessoal e profunda. A jornada que vivi ao lado da minha filha me ensinou que, mesmo nos momentos mais escuros, o amor e a esperança podem nos resgatar. Se você também está passando por um momento difícil, lembre-se, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Você não está sozinho. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as próximas histórias e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de conforto. Deixe seu comentário contando sua experiência ou dizendo o que sentiu. Eu vou adorar ler e responder. Juntos, podemos criar uma corrente de apoio e inspiração. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história.